Ele abriu a carta com a mesma mão que assinava sentenças, e ainda assim, tremeu como um menino pego em falta. A caligrafia era simples, firme, sem perfume, sem fita, sem súplica. Não pedia perdão, não implorava lembrança, apenas devolvia o mundo ao lugar como se dissesse: não me procure. Naquela manhã, o duque Cairon de Valdora compreendeu que a rejeição tem peso de ferro. Não corta na hora, mas afunda devagar. Do lado de fora, os cavalos bufavam no frio. Dentro, o fogo estalava sem consolo. Ele lia e relia, buscando uma fresta onde pudesse enfiar sua vontade. Não havia. Havia só a ausência, e ela doía como se fosse um corpo. Ela se chamava Naila. Ele aprendera o nome no pátio de serviço, num dia em que o palácio parecia mais úmido que o normal, e o cheiro de sabão fervido se misturava ao de couro molhado. Naila carregava baldes com uma calma que irritava os capatazes, não por lentidão, mas por dignidade. Sua pele era um negro profundo, com reflexos quentes quando a luz tocava, como terra fértil depois da chuva. Os traços eram firmes, maçãs do rosto altas, nariz amplo e elegante, boca cheia de silêncio. Os olhos, castanhos, quase dourados nas bordas, não fugiam do olhar de ninguém, não por desafio, mas por recusa a ser diminuída. Os cabelos, presos em tranças grossas, denunciavam tempo e cuidado roubados das madrugadas. E quando falava, a voz vinha baixa, áspera de trabalho, mas com uma música escondida, como se cada frase guardasse um segundo sentido. Valdora era um ducado que se dizia civilizado, mas sustentava sua riqueza na mesma engrenagem de sempre. Corpos comprados, dívidas herdadas, gente transformada em ferramenta. Cairon crescera aceitando as regras como quem aceita o clima. Era jovem para o cargo, viúvo cedo e acostumado a ser desejado por obrigação. Naila, porém, não o desejava, nem o odiava. E isso o desarmou. Ele começou com gentilezas que não custavam nada. Um casaco a mais no inverno, a troca de um turno, a promessa de um médico. Para ele era cuidado. Para ela era a mão do sistema oferecendo açúcar antes do golpe. O primeiro encontro verdadeiro aconteceu na biblioteca, longe das ordens e dos olhos do intendente. Cairon a encontrou recolocando livros, tarefa absurda, como se o saber precisasse da servidão para permanecer alinhado. Ele comentou um trecho de um tratado sobre justiça. Ela respondeu sem baixar a cabeça: "Justiça escrita não me veste, meu senhor." Aquilo o feriu e o fascinou. Ele tentou brincar, diminuir a frase, transformar em gracejo. Naila não deixou. "O senhor tem poder de fechar um livro e seguir com fome. Eu não." Cairon sentiu pela primeira vez que as palavras podiam ser julgamento. Nos dias seguintes, ele passou a procurar a biblioteca como quem procura água. Levava argumentos, oferecia possibilidades, descrevia planos. Disse que poderia libertá-la. Disse que poderia protegê-la. Disse que poderia casar-se com ela e enfrentar a corte, os bispos, os comerciantes. Tudo soava grandioso na boca de um homem acostumado a mover peças. Naila escutava e, quando ele terminava, perguntava: "E os outros?" Os outros, as cozinheiras, os cocheiros, as meninas do tear, os homens do estábulo. Cairon respondia com frases que não tinham corpo, aos poucos. "Com tempo. Quando eu tiver força política." Naila então inclinava o rosto como quem mede a distância entre o sonho e o chão e devolvia: "O senhor quer me salvar para não sentir culpa. Eu não sou o remédio do senhor." A rejeição veio numa noite de festa. O salão brilhava, e os nobres riam alto para esconder as próprias dívidas. Cairon, embriagado de coragem, puxou Naila para um corredor e tentou beijá-la. Não foi violento, foi pior. Foi certo de que ela cederia, certo de que sua ternura bastaria para mudar a história. Naila recuou com precisão, como quem sabe onde pisa para não ser arrastada. Não. A palavra saiu pequena, mas sustentou o teto. Cairon tentou tocar o braço dela, e Naila ergueu a mão, firme. "Eu disse não." Ele murmurou desculpas, promessas, amor. Ela respirou fundo, e seus olhos perderam o brilho por um instante. Amor sem liberdade é luxo, e luxo é outra forma de prisão. No dia seguinte, o intendente apareceu com marcas de chicote no bolso. Não as marcas na pele, mas as marcas em papel.
registros, taxas, punições. Caíron soube que sua aproximação havia despertado o apetite do controle. Para evitar escândalos, Naila seria transferida para a Casa do Sal, um entreposto distante, onde gente desaparecia em silêncio. O duque assinou ordens, ameaçou homens, derrubou um capataz com um soco. Mas as engrenagens já tinham girado. Ele conseguiu apenas um atraso de 3 dias. 3 dias para convencer Naila a aceitar sua proteção. 3 dias para que ela o perdoasse pelo corredor, pela presunção, pelo mundo que ele representava. 3 dias para ele entender que, às vezes, a pessoa amada não quer ser resgatada. Quer que o resgatador pare de ser rei. Na última manhã, Naila deixou a carta na escrivaninha. Não havia lágrima nem raiva. Havia uma escolha. Se o senhor quiser ser diferente, ela escreveu, não comece por mim, comece por eles. Caíron leu e sentiu o palácio inteiro apertar seu peito. Pela primeira vez, a condenação não vinha do povo, nem da igreja, nem da própria consciência. Vinha do espelho. E enquanto os carris do carro rangiam lá fora, levando Naila para longe, o duque percebeu que não era ela quem tinha partido. Era a antiga versão dele que havia sido rejeitada, e ele nunca mais seria capaz de esquecê-la. Ele demorou a entender que o silêncio também é uma forma de barulho. Depois que o carro partiu, levando Naila para a Casa do Sal, o palácio pareceu ampliar cada ausência. O eco dos passos, o ranger das portas, o cheiro insistente de cera nos corredores. Caíron tentou retomar a rotina, como quem força uma ferida a fechar cedo demais. Assinou decretos, recebeu embaixadores, sorriu para retratos. À noite, porém, o sono vinha curto e áspero. Sonhava com corredores estreitos e mãos que se afastavam no instante exato do toque. A rejeição não se repetia como cena, repetia-se como sensação. Era o peso no estômago, a secura na boca, a certeza de que havia errado o alvo ao atirar suas boas intenções. A Casa do Sal ficava além do rio e do discurso. Um conjunto de galpões brancos cobertos de pó, onde se separava, embalava e despachava o produto que temperava as mesas ricas e corroía as mãos pobres. Caíron enviou mensageiros com presentes que Naila devolveu intactos. Enviou cartas longas. Ela respondeu uma vez apenas uma com poucas linhas. Não negocie comigo como negocia com mercadores. Aquilo o fez parar. Pela primeira vez, ele percebeu que sua linguagem era a do poder, mesmo quando tentava falar de amor. E percebeu também que aprender outra língua exigiria desaprender privilégios. Valdora fervia sob a superfície. Havia greves disfarçadas de doenças, ausências explicadas como luto, pequenos incêndios que ninguém assumia. Os comerciantes pressionavam o duque a aumentar a vigilância. Os bispos pediam sermões sobre ordem. Caíron ouviu tudo e, ainda assim, manteve um decreto suspenso na mesa. A revisão das dívidas hereditárias que prendiam famílias inteiras. Seus conselheiros chamavam de suicídio político. Ele chamava de atraso histórico. Às vezes, à noite, lembrava-se da pergunta de Naila. E os outros? E sentia que a frase havia se transformado em bússola. Na Casa do Sal, Naila trabalhava com método. Aprendera cedo que sobreviver não era se encolher, mas organizar o próprio corpo no espaço. Usava lenços grossos para proteger os cabelos. As tranças, agora escondidas, ainda assim mantinham o desenho exato, como se fossem linhas de um mapa que ninguém mais lia. O sol castigava a pele, mas ela a tratava com óleo feito de restos, esfregando com cuidado, recusando-se a perder o brilho. Os homens falavam alto para intimidar. Ela respondia com economia, sem submissão nem desafio. À noite, ensinava as mais novas a contar sacos e dias, a memorizar nomes e rotas. O mundo gosta de nos confundir, dizia. Contar é uma forma de existir. O encontro que mudou o curso não foi romântico, foi administrativo. Caíron decidiu visitar a Casa do Sal sob o pretexto de inspeção. Chegou sem cortejo, com capa simples, para não ser anunciado como espetáculo. Quando entrou no galpão, o pole tomou os pulmões. Viu mãos rachadas, costas curvas, olhos cansados. Viu Naila ao longe, alinhando registros com uma precisão que contrastava com o caos. Ele se aproximou sem chamar. Ela sentiu a presença antes de vê-lo, não virou o rosto. Continuou trabalhando.
Veio buscar perdão? Perguntou sem olhar. Vim aprender, respondeu ele, e percebeu que não bastava dizer. Eles caminharam pelo pátio sob vigilância discreta. Caíram, perguntou como funcionavam os turnos, as perdas, os desvios. Naila explicou com clareza dura. Apontou onde o sal era roubado pelos próprios supervisores, onde a água faltava, onde o tempo era esticado até quebrar gente. Ele anotou. Pela primeira vez, ela viu nele menos o duque e mais o homem que aceitava não saber. Ainda assim manteve distância. Não confunda a escuta com mérito, disse. O senhor ainda pode ir embora. Caíram assentiu. Eu sei. É por isso que fico. A reação veio rápida. Os comerciantes fecharam crédito. Os bispos falaram em heresia social. Um conselheiro antigo pediu demissão. Caíram assinou o decreto das dívidas e outro menor, mais técnico. A fiscalização independente dos entrepostos. Não citou Naila. Não prometeu casamento. Não ofereceu salvação individual. Ofereceu estrutura. As represálias não tardaram. Uma noite, incendiaram um depósito secundário. Naila ajudou a conter o fogo queimando as mãos. Caíram apareceu ao amanhecer, sujo de cinza. Eles se olharam longamente. Não havia beijo. Havia reconhecimento. Quando o médico veio, Naila recusou o tratamento especial. Aceitou o mesmo unguento que as outras recebiam. Caíram entendeu o recado e o honrou. Dias depois, uma lista de nomes foi publicada. Trabalhadores libertos por revisão de dívida. Não era o fim. Era um começo imperfeito. Naila leu a lista em voz alta. A voz firme, apesar das mãos enfaixadas. Quando terminou, fechou o papel com cuidado. Não me deve nada, disse a Caíron. Mas pode continuar. Ele respondeu com um aceno simples, sabendo que o amor, se viesse, teria de caber dentro de um mundo que finalmente aprendia a mudar. O inverno chegou cedo naquele ano, como se quisesse testar a firmeza das mudanças. O frio atravessava paredes e discursos, e Valdora aprendeu que reformas não aquecem mãos de imediato. Caíron passou a visitar vilas sem aviso, sentar-se em bancos gastos, ouvir reclamações que não cabiam nos relatórios. Descobriu que a resistência mais dura não vinha dos poderosos, mas do medo dos que haviam sido ensinados a não esperar nada. Em cada conversa, lembrava-se de Naila dizendo que contar era existir. Ele começou a contar. Prazos, nomes, custos humanos. Contar também doía. Na Casa do Sal, a fiscalização expôs fraudes antigas. Supervisores foram afastados, e isso trouxe represálias silenciosas. Turnos acidentalmente dobrados, água atrasada, ferramentas que desapareciam. Naila percebeu o padrão e reuniu as mulheres à noite, no intervalo mínimo entre o cansaço e o sono. Desenhou no chão, com carvão, o mapa do galpão, distribuiu tarefas, criou rodízios de vigília, combinou sinais simples. Não havia heroísmo, apenas método. Sua liderança não gritava, organizava. A pele negra, marcada pelo sol e pelo sal, parecia mais escura sob a lua, e os olhos refletiam uma atenção constante, como quem segura o mundo para não cair. Caíron recebeu denúncias anônimas sobre Naila. Diziam que ela incitava a desordem, que se aproveitava do caos para mandar. Ele pediu provas. Vieram boatos. Ele os devolveu ao remetente. Em resposta, os comerciantes financiaram panfletos acusando o duque de fraqueza moral. A cidade dividiu-se. Em uma audiência pública, um mercador mais velho levantou a voz. O senhor está destruindo a ordem. Caíron respondeu sem elevar o tom. A ordem que precisa de grilhões para existir já está destruída. A frase correu às ruas, repetida e distorcida, mas plantada. A descoberta do segredo veio como uma fratura. Naila encontrou entre registros antigos uma série de contratos falsificados que prendiam famílias por gerações. As assinaturas não eram apenas de mercadores. Havia selos da administração ducal de décadas atrás. O sistema não era um erro, era um desenho. Ela levou os papéis a Caíron sem cerimônia. Ele reconheceu o brasão do avô. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de luto. Se publicar, o senhor cai, disse ela. Se esconder, cai por dentro. Caíron sentiu a herança como uma mão no pescoço. A decisão custou-lhe aliados. Ele mandou abrir os arquivos e convocou uma comissão mista com gente de fora do palácio.
A cidade assistiu ao espetáculo raro de um poder se expondo. As igrejas dividiram-se. Houve pregações inflamadas, mas também sermões de compaixão. Naila manteve-se distante, trabalhando. Caíron tentou aproximar-se numa noite de chuva, oferecendo abrigo no palácio. Ela recusou. Não atravessei o rio para voltar pela porta dos fundos, disse. Ele aceitou, aprendendo que insistir era repetir o erro. A aprovação coletiva veio no auge do inverno. Uma enchente rompeu diques mal mantidos. Economias antigas cobraram juros. A água invadiu bairros baixos e alcançou a Casa do Sal. O sal dissolveu-se, escorrendo como lágrimas brancas. O trabalho parou. O perigo aumentou. Caíron chegou com homens e mantimentos. Não comandou de cima. Carregou sacos, amarrou cordas, ouviu ordens de quem conhecia o terreno. Naila coordenou resgates, os braços fortes apesar das mãos ainda sensíveis. A água gelada subia pelas pernas, mordendo a pele. Eles se cruzaram no meio do pátio alagado, trocaram um olhar breve e seguiram. Não era hora de romance, era hora de gente. Depois de 2 dias a água baixou. Houve perdas, houve vidas salvas. A cidade viu imagens que não cabiam nos panfletos. O duque coberto de lama, trabalhadores dando ordens, mulheres decidindo rotas. O medo mudou de forma, não desapareceu, mas encontrou companhia. Na assembleia improvisada, Naila falou. Não pediu nada para si. Pediu infraestrutura, água, registros claros, participação. Falou com voz cansada e precisa. Quando terminou, ninguém aplaudiu. Houve um silêncio denso que a sentia. Naquela noite, Caíron escreveu outra carta, não para Naila, mas para si. Listou o que perdera e o que ganhara. Entendeu que o amor que sentia não era posse nem promessa. Era compromisso com um mundo onde a recusa fosse possível. No dia seguinte, anunciou eleições locais para conselhos de trabalho. Foi acusado de populismo. Sorriu pouco. O inverno ainda não acabara, mas o chão começava a firmar. Naila, ao saber do anúncio, sentou-se sozinha e respirou fundo. Pensou na mãe, nos braços da mãe, no cheiro de óleo e fumaça. Pensou no futuro sem garantias. Não correu ao palácio. Continuou. À tarde, encontrou Caíron por acaso, na rua enlameada. Ele parou. Ela também. Estamos fazendo algo, disse ele. Estamos, respondeu ela, e pela primeira vez, caminharam alguns passos lado a lado, sem promessas, sustentados apenas pelo peso honesto do que vinha sendo construído. A primavera chegou desconfiada, trazendo flores que pareciam pedir licença ao brotar entre pedras ainda frias. Valdora não celebrava, observava. As mudanças haviam criado um território novo, onde antigos mapas falhavam. Os conselhos locais começaram a se reunir em salas emprestadas, com cadeiras desiguais e vozes que ainda aprendiam a se ouvir. Caíron comparecia como presença discreta, não como centro. Descobriu que liderar agora era suportar o tempo dos outros. E o tempo dos outros era lento, cheio de memórias que não cabiam em editais. Naila foi eleita para o Conselho da Casa do Sal por unanimidade silenciosa. Não houve festa. Houve trabalho. Ela reorganizou turnos, exigiu registros públicos, instituiu pausas que pareciam pequenas vitórias. O corpo respondia melhor, as mãos cicatrizavam. Sua pele negra, agora menos castigada, recuperava o brilho profundo, e as tranças voltaram a aparecer, presas com fitas simples. O olhar permanecia atento, mas havia nele uma serenidade recém-conquistada, não de quem venceu, e sim de quem deixou de ser empurrada. A reação veio em forma de boicote. Mercadores retiraram contratos, forçando escassez. O preço do sal subiu, atingindo os bairros pobres primeiro. Panfletos voltaram às ruas acusando os conselhos de incompetência. Uma noite, o depósito central foi sabotado. Ferramentas quebradas, registros queimados. A cidade acordou tensa. Caíron convocou uma reunião emergencial. Alguns pediam repressão, outros, recuo. Naila ouviu e falou pouco. Quando falou, foi direto. Se reagirmos com medo, confirmamos o discurso deles. Se reagirmos com clareza, criamos custo para a mentira. Decidiram abrir os estoques e vender a preço controlado, assumindo prejuízo temporário. Caíron bancou politicamente a decisão.
perdeu mais aliados. Ganhou tempo. Nos bairros, a medida acalmou ânimos e expôs quem lucrava com o caos. A aprovação coletiva agora era de resistência. Manter o curso sem aplauso. Caíram sentiu a solidão do cargo como nunca. Às vezes lembrava-se do corredor da festa, do não que o fizera tropeçar. A rejeição, percebeu, fora o primeiro ato de honestidade que recebera. O romance, quando voltou a se insinuar, veio tímido. Em uma tarde longa, Caíram visitou a casa do Sal para ouvir relatórios. Encontrou Naila sozinha, revisando números. Conversaram sobre perdas e ganhos, sobre o cansaço que não passava. Houve um silêncio confortável. Ele comentou que aprendera a cozinhar algo simples, para não depender de criados. Ela sorriu de leve. Queimou? Perguntou 2 vezes. Riram baixo. Não houve toque. O afeto se insinuava como cuidado mútuo, não como promessa. A ameaça final veio de fora. Um consórcio estrangeiro ofereceu comprar o monopólio do sal, prometendo investimentos e estabilidade. As cláusulas escondiam o retorno das dívidas e a dissolução dos conselhos. Era uma tentação para quem queria paz rápida. A cidade dividiu-se outra vez. Caíram, sabia que recusar poderia isolar Valdora economicamente. Naila pediu acesso às cláusulas e desmontou o texto em assembleia, ponto por ponto. Falou de autonomia, de custo social, de futuro. Falou sem elevar a voz. A decisão foi apertada, mas a proposta caiu. Naquela noite houve ameaças diretas. Uma pedra quebrou a janela do quarto de Naila. Um bilhete anônimo prometia colocar tudo no lugar. Caíram ofereceu proteção imediata. Ela aceitou, não como privilégio, mas como estratégia. Passaram a noite em vigilância compartilhada, sentados em cadeiras duras, falando pouco. Em certo momento, o medo cedeu espaço ao cansaço, e Naila adormeceu com a cabeça apoiada na parede. Caíram observou as tranças, o contorno do rosto, a respiração regular. Sentiu o amor como responsabilidade pesada e doce. Ao amanhecer, nada acontecera. O perigo, perceberam, também cansa. Os dias seguintes consolidaram o que parecia frágil. Os conselhos firmaram acordos regionais. A fiscalização virou rotina. O preço do sal estabilizou. Não houve redenção súbita, houve continuidade. Caíram anunciou que não concorreria a novos privilégios para si. Reduziu a própria renda. A corte murmurou. A cidade anotou. O encontro decisivo aconteceu semanas depois, às margens do rio que separava o palácio dos galpões. Caminharam juntos, finalmente sem vigilância. Naila falou da mãe, da travessia forçada, das escolhas duras. Caíram falou do avô, do brasão, da vergonha que aprendera a carregar sem se esconder. Quando pararam, ela tomou a palavra que sempre fora sua. Eu posso gostar do Senhor, disse, se isso não me custar o mundo. Ele respondeu sem juramento. Eu posso gostar de você, se isso me custar o que for preciso. Não se beijaram. O compromisso estava dito. A cidade não notou naquele dia. Notaria depois, nos detalhes. Menos gritos, mais registros. Menos medo, mais método. O romance deles, discreto e paciente, crescia como as flores entre pedras, sem pedir licença, mas respeitando o peso do chão. A rejeição inicial agora mostrava seu sentido. Abrir espaço para um amor que não exigisse joelhos no chão, apenas passos firmes lado a lado. O verão trouxe poeira e balanços perigosos. Valdora aprendera a funcionar sem sobressaltos, e isso incomodava quem lucrava com o ruído. As estradas melhoraram pouco. Os registros muito. Caíram passava horas lendo atas, assinando menos decretos e recusando favores antigos. Descobriu que a estabilidade também provoca reações. Quando o medo diminui, a ambição muda de máscara. Um grupo de antigos intermediários articulava em silêncio um retorno gradual às práticas de sempre. Não atacariam de frente, infiltrariam. Naila percebeu primeiro. Não foi intuição mística, mas cansaço treinado. Um atraso aqui, um erro ali, um número que não fechava. Seguiu o fio até encontrar contratos paralelos assinados por laranjas. O esquema era engenhoso, pequeno demais para chamar atenção, amplo o suficiente para corroer. Ela levou o material ao conselho e pediu tempo. Se expormos agora, eles fogem, disse. Se esperarmos, deixam pegadas. Caíram confiou.
Era a aliança proibida que amadurecia. Poder e chão trocando método. A aprovação coletiva se adensou quando uma greve espontânea paralisou os galpões. Não fora convocada por Naila, mas por boatos alimentados pelos intermediários. A cidade acordou sem sal. As cozinhas fecharam cedo. Os hospitais reclamaram. A pressão foi imediata. Caíron poderia decretar intervenção. Não o fez. Convocou assembleias abertas transmitidas em praças. Naila falou primeiro, explicando os riscos e as provas em construção. Pediu paciência. Palavra difícil quando a panela esfria. Houve vaias e houve escuta. A greve durou 2 dias. No terceiro, os boatos perderam fôlego diante de dados claros e promessas verificáveis. Quando os intermediários tentaram fugir, foram barrados por registros cruzados. O escândalo veio à tona sem espetáculo. Prisões discretas, restituições públicas, contratos anulados. Não houve cabeça em estaca, houve processo. A cidade sentiu algo novo. Justiça sem humilhação. Caíron pagou o preço político. Foi chamado de lento. Aceitou. Naila pagou outro. Ameaças renovadas. Aceitou também, mas não sozinha. A proteção tornou-se comunitária, organizada, sem privilégios. O romance pressionado encontrou sua forma. Não viviam juntos. Encontravam-se em horários incertos em lugares comuns. Uma padaria, uma ponte, uma sala emprestada. Falavam do dia, do corpo cansado, do futuro curto. Quando se tocavam, era com consentimento explícito, quase cerimonial. O passado ensinara que o desejo precisa de chão firme. Naila manteve sua autonomia financeira e política. Caíron manteve a renúncia a títulos extras. Amor como pacto revogável, e por isso mesmo sólido. O momento de redenção não veio como cena única. Veio como acúmulo. Um relatório anual mostrou queda nas dívidas herdadas. Um hospital relatou abastecimento regular. Uma vila elegeu sua primeira representante mulher. Pequenos fatos somados mudaram o clima. Caíron fez um discurso curto, sem metáforas grandiosas. Agradeceu conselhos e trabalhadores. Não citou a própria coragem. Naila, na plateia, não aplaudiu. Sorriu com os olhos. A decisão final, porém, exigia perda real. O Conselho propôs transformar o monopólio do sal em cooperativa regional, reduzindo drasticamente a renda ducal. Caíron sabia o que isso significava. O fim do poder como fora conhecido. Pediu uma noite. Caminhou sozinho até o rio. Pensou na carta antiga, no não que o acordara. Ao amanhecer assinou. O ducado mudou de nome jurídico. A cooperativa nasceu. O duque tornou-se administrador eleito por prazo fixo. A história virou ferramenta. Naila foi convidada a presidir a cooperativa. Recusou no primeiro impulso. Aceitou depois com condições. Mandatos curtos, transparência total, formação de novas lideranças. Assumiu sem festa. No primeiro dia, trocou o retrato oficial por um quadro simples de trabalhadores. Sua pele negra, agora livre do pó diário, brilhava sob a luz direta. As tranças, presas com cuidado, diziam continuidade. O olhar mantinha a vigilância, a serenidade o horizonte. No fim do verão houve uma celebração modesta. Música, pão, conversa. Caíron e Naila dançaram uma vez, sob olhares curiosos e respeitosos. Não houve anúncio. Quem quisesse entender, entendesse. A rejeição que dera início a tudo não desaparecera. Tornara-se memória ativa, lembrando-os do limite. Amor sem limite vira posse. Poder sem limite vira violência. Eles escolheram outra coisa. Quando a noite caiu, sentaram-se no degrau de uma casa comum. Falaram do amanhã sem prometer eternidade. Caíron sabia que poderia ser votado para fora. Naila sabia que poderia errar. Ainda assim, ficaram. A redenção, aprenderam, não é perdão concedido. É legado construído com mãos que não se escondem. E Valdora, quente e empoeirada, respirou um pouco melhor. O outono trouxe um ouro discreto às árvores, como se a cidade aprendesse a envelhecer com dignidade. Valdora já não precisava provar nada. Precisava manter. A cooperativa funcionava há meses, e o hábito começava a substituir o espanto. Os conselhos rotacionavam cadeiras, e as atas eram lidas em praças sem que isso virasse espetáculo. Caíron
agora administrador por prazo, acordava cedo e voltava tarde com as mãos sujas de papel e decisões pequenas. Descobriu que o poder, quando não é absoluto, cansa, e que o cansaço é um bom antídoto contra a vaidade. Naila caminhava pelos galpões com o mesmo passo firme de antes, mas com outra carga. Não era mais a exceção tolerada. Era a referência exigida. Cuidava para não se tornar ícone imóvel. Criou formações, treinou substitutas, aceitou críticas em público. Sua pele negra sob o sol mais baixo ganhava tons de cobre. As tranças mudavam conforme o humor, às vezes soltas, às vezes presas com rigor. O corpo carregava cicatrizes visíveis e invisíveis, e ela as tratava como arquivo vivo, lembranças que orientam, não âncoras que puxam. A última resistência apareceu como nostalgia organizada. Um grupo de nobres propôs restaurar títulos honoríficos, sem poder formal, diziam. Caíron recusou. Honra que não muda a vida é ornamento, respondeu. O debate foi público e longo. Alguns acusaram o administrador de apagar a história. Naila interveio com precisão. A história não se apaga, se assume. A proposta caiu. O outono seguiu. O romance deles encontrou sua forma madura na descrição. Moravam separados, compartilhavam refeições quando podiam, falavam de trabalho mais do que de si, e isso não diminuía o afeto, afinava. Quando havia conflito, paravam. Aprenderam a pedir tempo, palavra que antes soava como fuga. O desejo existia, claro, mas obedecia ao acordo silencioso de não atravessar o limite do outro. O não que inaugurara tudo continuava válido, agora como proteção mútua. A cidade colheu sinais de legado. Jovens aprendizes liam registros como quem aprende a ler o próprio nome. Mulheres ocupavam cadeiras sem pedir licença. Homens antigos, desconfiados, começaram a confiar quando viram contratos cumpridos. Não era um paraíso, era um chão firme. Caíron preparou sua saída com antecedência, treinando quem viria depois. No último relatório, escreveu pouco sobre feitos e muito sobre processos. Entendeu que o anonimato do método é a maior vitória. Naila anunciou que não renovaria o mandato. Houve surpresa. Houve pedidos. Ela manteve a decisão. Se fico, viro parede, explicou. Indicou nomes, abriu caminhos, acompanhou de longe. No último dia, limpou a mesa, deixou um caderno de procedimentos e saiu sem discurso. Do lado de fora respirou fundo. O mundo finalmente não aprendia a um único papel. Eles se encontraram no rio, onde tudo começara a mudar. Sentaram-se na margem, observando a água levar folhas. Caíron falou da saída iminente, do plano de ensinar administração em vilas pequenas. Naila falou do desejo de viajar, de aprender outras formas de organização. Não prometeram seguir juntos em cada passo. Prometeram se encontrar quando fizesse sentido. O amor ali era a escolha renovável. No inverno seguinte, Valdora passou por sua primeira transição sem sobressalto. O novo administrador assumiu. A cooperativa manteve o curso. Naila escreveu cartas curtas de lugares diferentes, descrevendo pessoas e métodos. Caíron respondia com relatos de salas cheias e perguntas honestas. Às vezes demoravam semanas. A ausência não era punição, era espaço. Anos depois, um estudante perguntou a Caíron sobre a origem das reformas. Ele pensou na carta antiga, no corredor, no não que doera como ferro. Respondeu sem nomes. Começou quando alguém recusou ser exceção. Em outra cidade, perguntaram a Naila sobre o romance com o antigo duque. Ela sorriu de canto e disse: "Foi uma história de limites. Nada mais." Quando se reencontraram, já com fios brancos misturados às tranças e à barba, caminharam pela praça onde as atas ainda eram lidas. A cidade não parou para olhar. Isso era bom. Sentaram-se num banco gasto, mãos próximas, sem pressa. O legado estava ali. Instituições que funcionam quando as pessoas comuns vão dormir. A rejeição não fora esquecimento, fora fundação. Ao dizer não, Naila abrira um caminho onde o amor não precisava salvar, apenas acompanhar. Caíron aprendera a perder para ganhar mundo. E Valdora, feita de gente e método, seguiu respirando. Prova viva de que a redenção possível é aquela que não depende de heróis, mas de escolhas repetidas, todos os dias.
O tempo, depois disso, fez o que sempre faz quando não é interrompido por violência. Alongou-se. Valdora deixou de ser exemplo citado com espanto e passou a ser referência técnica em reuniões distantes. Isso parecia pouco, mas era tudo. As mudanças que sobrevivem ao entusiasmo são as únicas que merecem o nome de legado. Naila passou por portos e planícies, aprendeu outros ritmos de trabalho, outras formas de registrar e dividir. Em cada lugar, recusava o papel de símbolo, preferia sentar no fundo, ouvir primeiro, falar depois. Sua pele negra continuava a chamar atenção em salas que ainda confundiam a autoridade com tom de voz. Mas ela não gastava energia corrigindo olhares, corrigia sistemas. À noite, escrevia em cadernos gastos, descrevendo erros próprios com mais rigor do que vitórias. Havia aprendido que a honestidade consigo mesma era a única proteção duradoura. Caíram, por sua vez, envelheceu para dentro. A antiga postura de Duque, ombros erguidos, frase pronta, deu lugar a um jeito mais simples de ocupar espaço. Em vilas pequenas, ensinava jovens a ler contratos, a desconfiar de cláusulas bonitas demais. Quando perguntavam por que ele se dedicava àquilo, respondia sem drama. Porque alguém me ensinou tarde, não mencionava nomes. O amor que vivera não precisava ser exibido para existir. Reencontraram-se mais vezes do que planejaram e menos do que desejaram. Às vezes por acaso, às vezes por decisão. Nunca cobraram frequência. Quando estavam juntos, o tempo parecia caber melhor no corpo. Caminhavam, comiam, conversavam pouco. O silêncio não era vazio, era descanso. Em uma dessas vezes, sentados sob uma árvore antiga, Naila tocou a mão de Caíron e disse, quase como comentário, "Ainda escolho." Ele respondeu com um aceno lento. Ainda aceitava. Valdora continuou. Houve crises menores, erros corrigidos, pessoas que tentaram atalhos. Nada ruiu. A cooperativa atravessou gerações de gestores. As atas antigas abertas ao público tornaram-se material de estudo. Em uma delas, alguém sublinhou uma frase simples. Amor sem liberdade é luxo. Não havia assinatura. Quando a cidade celebrou 50 anos do novo estatuto, não convidaram heróis. Convidaram trabalhadores antigos, professores, gente comum. Naila não foi. Caíron assistiu de longe, sentado na borda da praça. Sorriu quando viu crianças correndo entre bancos gastos. Pensou sem amargura que algumas histórias cumprem seu papel ao desaparecer. No fim, a rejeição nunca deixou de existir. Apenas mudou de forma. Tornou-se o limite que protege, a borda que sustenta, a palavra que impede o amor de virar dívida. E enquanto houver alguém capaz de dizer não sem ódio e alguém capaz de ouvir sem quebrar, a história deles continuará acontecendo, mesmo sem ser contada.